Provérbios, capítulo 31, e o verso 10. Nos diz assim a palavra do Senhor: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Texto bem conhecido. Quero ler apenas este versículo. O escritor ao livro de Provérbios faz aqui uma pergunta, né? Ele diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? Quem vai encontrar esta mulher virtuosa? A partir do momento que ele faz esta pergunta, eu entendo, e creio que você também possa entender, que não é fácil encontrar esta mulher virtuosa, né? Que ela é algo raro, difícil de ser encontrado, que ela não está disponível assim como nós gostaríamos. O escritor afirma logo após, em resposta a esta pergunta, que o valor desta mulher virtuosa é muito maior que o valor de joias preciosas, de finas joias. Ou seja, ele agrega valor a esta mulher. Ele agrega valor a tudo que ela representa. Ele agrega valor a tudo que ela traz juntamente consigo. E eu gostaria de convidar você para nós meditarmos um pouquinho sobre esta figura tão importante para nós, que é a mulher. Hoje, representada pela mãe, Dia das Mães que nós comemoramos aqui. O valor da mulher, ele varia muito ao longo das culturas, dos povos, das tradições. Em alguns lugares ela é reverenciada, em outros lugares ela é desprezada por ser mulher. Eu particularmente entendo a mulher de duas formas, é uma definição minha. Pensando e convivendo, eu entendi que existe uma diferença entre a mulher, né? Existem as belas mulheres, que é aquelas que valorizam em extremo a beleza, que buscam esta beleza, que procuram se encaixar em um padrão definido pela sociedade que muda ao longo do tempo, né? E na grande maioria das vezes negociam os seus valores em busca deste rótulo, deste padrão que a sociedade oferece. Estas mulheres nada mais apresentam do que a beleza. As suas qualidades se perdem ao longo do tempo. E existem as mulheres belas, que antes da beleza, elas são mulher na sua essência. Elas carregam tudo aquilo que esta palavra, que este termo mulher representa. Elas são sensíveis, educadas, inteligentes, capazes de se impor sem serem autoritárias, capazes de ocupar o seu espaço sem alterar a sua voz, né? Capazes de oferecer carinho, de dar atenção, de lidar com tantas situações difíceis ao longo do dia e não perder a compostura, não perder o charme, não perder o jeito. Estas são de fato as mulheres belas, que não negociam os seus valores e os seus princípios por uma beleza que o mundo estabelece como padrão, mas que não é a beleza estabelecida pelo Senhor, pelo Criador, por aquele que formou a mim e a você. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu encontro Deus olhando tudo o que havia criado e entendendo que tudo era bom. Mas ao contemplar a sua criação, em algum momento Deus percebe que entre tudo aquilo que Ele criou, que era bom, havia algo que não era bom. E Deus entende que não era bom que o homem estivesse sozinho.
desacompanhado. E Deus, na sua onisciência, onipotência, onipresença, cria a mulher para que esteja ao lado do homem. Mas quando Deus cria a mulher, há uma declaração por parte de Deus que estabelece um propósito para a mulher. Deus cria a mulher para que ela seja uma ajudadora idônea. Deus, observando o homem, percebe que existem tarefas que ele não pode fazer sozinho, que ele não é o bambambam da história como ele pensa, que ele não está apto a dar conta de todo o recado assim como ele às vezes acha que pode. Deus percebe que existem situações em que o homem precisa de ajuda, e Deus, na sua onisciência, diz assim: eu vou criar alguém para ajudar esse camarada, porque se eu deixar ele sozinho ali na frente, ele vai se atrapalhar, ele vai se perder, em algum momento ele vai deixar de fazer as coisas como deveria. Então eu vou criar a mulher para que ela seja ajudadora. Eu já percebo alguns sorrisos assim no canto da boca, com quem diz assim: viu, eu te falei, né? Eu te disse que eu sou necessário, que eu sou importante. E de fato é importante, de fato é necessário, de fato é imprescindível para que a felicidade do homem seja completa, para que o homem possa declarar-se homem em todo o peso e significado desta palavra. Ele precisa de fato de uma mulher, de uma ajudadora idônea ao seu lado. Senão ele nunca será homem por completo. Se não houver uma mulher com quem ele possa compartilhar a sua vida e a sua história, se não houver uma mulher a quem ele possa recorrer e por quem ele possa ser ajudado e orientado, ele não pode viver a sua humanidade por completo. Mas Deus cria esta mulher para que ela seja essencial na vida do homem, para que ela seja imprescindível, para que o homem seja completo, para que ela tenha um valor inestimável na vida deste homem. E se você for lançar os seus olhos sobre o livro de Provérbios, você vai entender em muitos momentos o escritor deste livro questionando o caráter da mulher, questionando a forma como a mulher reage, questionando as decisões que ela toma, muitas vezes condenando algumas atitudes dela, muitas vezes trazendo para a luz algo que não é correto, que não é legal e que essa mulher faz para estabelecer um propósito. Mas no final ele nos brinda com este capítulo 31, que fala sobre uma mulher extraordinária, que cada um de nós, homens, gostaria de ter ao seu lado. E esta mulher é representada por você, mulher, por você, mãe, por você, avó, presente aqui esta noite. Você deveria ser, precisa esforçar-se para ser, precisa desenvolver uma convicção interior, uma certeza de que você foi criada com este propósito e precisa assumir este papel da mulher virtuosa, que agrega valor, que faz a diferença, que tem um valor excedente ao das joias mais raras, finas e preciosas que possam ser adquiridas. Mas quando eu olho para esta realidade, quando eu olho para o status que a Bíblia dá à mulher, quando eu olho para o lugar onde a Bíblia estabelece para que a mulher esteja, eu encontro uma contradição com os dias em que nós estamos vivendo. Porque se nós formos realistas, verdadeiros, nós vamos entender que em muitos casos e em muitas circunstâncias, e não é machismo o que vou dizer, mas que em muitas circunstâncias a mulher colocou-se no lugar de um produto, deu a si mesmo um preço, submeteu-se a ser usada para falar de algo muito inferior e menor do que ela mesma, com um propósito muito menor do que o propósito para a vida dela.
Os princípios estabelecidos pela nossa sociedade diminuíram o lugar da mulher com a falsa ideia de restaurar os seus direitos, de oferecer a ela o mesmo lugar que o homem ocupa. Deus não criou a mulher para ocupar o mesmo lugar que o homem ocupa. E não é preconceito algum o que eu estou dizendo esta noite. Estou dizendo que Deus criou você, mulher, com atribuições totalmente diferentes daquelas com as quais Ele capacitou o homem. E você foi criada com um papel específico, diferente, singular, que o homem não pode desenvolver, que por mais que ele se esforce, ele não pode atender, ele não pode ocupar o seu lugar em nenhum momento, de maneira alguma, por mais que ele seja extremamente dedicado, não há como ele substituir você. Porque Deus criou você para ser ajudadora dele, para estar ao lado dele, para completá-lo, para auxiliá-lo naquilo onde as capacidades deste homem são limitadas, onde as suas atribuições não podem conduzi-lo. Ali está você, para contribuir com sensibilidade, quando nós homens, somos um pouco grosseiros, para temperar com delicadeza as nossas atitudes, às vezes um tanto gaúchas demais, para colocar um sorriso nos momentos em que as coisas estão um pouco difíceis, para trazer um sabor diferente, quando a situação, a vida a dois, a vida em família, a vida no lar exige. Este papel é seu, por direito estabelecido por Deus. Deus criou a mulher para ocupar este lugar, e ela pode ocupá-lo com uma desenvoltura fantástica. Às vezes eu paro para observar. Lá em casa, às vezes eu peço licença e ocupo um fogão, para fazer alguma coisa. Mas eu preciso começar às 9 da manhã para a gente almoçar 1h da tarde. Daí eu escolho todos os ingredientes, Eu descasco o que precisa ser descascado, eu corto o que precisa ser cortado, separo tudo em porções já pré-estabelecidas, nos potinhos ali, tudo certinho. Quando está tudo pronto, tudo no seu devido lugar, aí eu ligo o fogão. Porque se eu ligar o fogão antes, alguma coisa vai dar errado. Ou eu vou misturar mais, ou eu vou queimar alguma coisa, ou vai passar do ponto. E depois que eu termino, depois que eu encerro os trabalhos no fogão, a comida na grande maioria das vezes fica agradável. Mas você tem que comer de costas para a pia, porque o caos se instaura na pia. É um volume assim de talher, faca, prato, pote. Mas quando eu observo a minha esposa cozinhando, ela, ao mesmo tempo que ela prepara, o fogo já está aceso, a panela já está ali, o que ela usa, ela lava, seca, já põe no seu lugar. Quando a comida fica pronta, a mesa está servida, a pia está organizada e a gente senta. E olha que eu já me esforcei para fazer, já tentei, quebrei uns 2 pratos, uns copos, não consegui. E como se não bastasse toda esta desenvoltura, quando um filho precisa de uma ajuda, ela consegue, em meio a tudo isso, atender. Às vezes nós mesmos precisamos de uma ajuda e ela consegue ainda nos ajudar. E não perde o controle daquilo que ela está fazendo. Esta é uma habilidade que nós não temos. Eu consigo desempenhar algumas tarefas muito bem, mas tem que ser só ela. Se eu procurar fazer alguma outra junto com ela, a coisa pode não dar muito certo. Eu sou consciente disso e por isso não tento. Mas elas têm esta habilidade. Deus capacitou elas com esta habilidade. Eu gosto muito de uma frase célebre, conhecida, muito usada. E para algumas mães que eu mandei uma mensagenzinha como homenagem hoje, e esta frase estava lá.
Esta frase diz assim: a mão que balança o berço é a mão que governa o mundo. Se nós pararmos para entender o significado destas poucas palavras, nós vamos nos deparar com a capacidade de influência que a mulher tem. Ela tem um contato com o seu filho, com a sua filha, desde antes do nascimento. E este contato é natural. Enquanto nós, papais, precisamos conquistar este lugar de importância, enquanto nós precisamos tornar a nossa voz conhecida, pelo menos eu procurava fazer isso, conversar, né, enquanto o bebê estava na barriga, fazer algumas brincadeiras, tocar, cantar, um pouco desafinado, mas isso é natural para a mamãe. O bebê nasce e já existe um vínculo, e ela tem o acesso, ela tem uma capacidade de influenciar muito maior do que o papai. E ela consegue plantar valores, ela consegue conduzir o caráter, ela consegue moldar este caráter, essa personalidade. Ela consegue acompanhar, orientar, estando presente de uma maneira fantástica. Ela consegue imprimir nesta criança, neste filho, nesta filha, a sua maneira de perceber e de enxergar as coisas de uma forma que fica registrada para o resto da vida. O convívio com a mãe, o convívio com esta pessoa, com esta mulher virtuosa que Deus estabeleceu para desempenhar este papel de ser mãe, faz uma diferença imensa na vida deste filho e desta filha que nasce, e que começa a carregar consigo tudo o que ela planta, tudo o que ela compartilha, tudo o que ela fala ao seu ouvido, tudo o que ela traz de uma maneira delicada no seu dia a dia. Ela consegue moldar este filho, esta filha ao longo da sua existência. Deus a criou para desempenhar este papel. E a nossa sociedade vem, algumas pessoas vêm, algumas opiniões prontas nos são apresentadas, e nós acabamos crendo que podemos desempenhar um papel muito maior fora do universo do lar. E algumas vezes, como mãe, a mulher acaba renunciando este papel de alguém que influencia, de alguém que tem acesso ao coração, de alguém que conhece o pensamento, de alguém que ao longo da história desenvolve uma capacidade de olhar para o filho e saber como ninguém, como está o seu coração, como ele está passando, se ele está bem, se ele não está bem, o que ele precisa, o que ele não precisa. Ocupar um lugar na sociedade, equiparar-se em direito, ter o seu próprio salário, ter a sua profissão, conquistar o seu diploma, isto é válido? Sim, é válido. Isto é bom? Sim, é bom. Isto é produtivo? Sim, é produtivo. Isto ajuda a administração do lar, as finanças, a conquistar objetivos? Sim. Não estou de nenhuma maneira dizendo que isso não pode acontecer, dizendo que isso não pode existir. Não estou de maneira alguma roubando o seu direito de ter a sua profissão, de cursar a sua faculdade, de fazer a sua pós-graduação, de ter a sua carreira, de conquistar o seu lugar. Não, de maneira alguma. Estou chamando a sua atenção para que você não negocie a atribuição que Deus lhe deu. Estou pedindo a misericórdia do Senhor para falar ao seu coração esta noite, para que você não abra mão do papel que o Criador estabeleceu para a sua vida. Estou compartilhando com você esta noite o propósito de Deus para a sua existência.
Estou restaurando, através do Espírito Santo de Deus no seu coração, a convicção de que você foi criada por Ele para ser virtuosa, dona de muitas virtudes. Alguém com uma capacidade de cuidar, de amar, de gerir, de orientar, de educar. Que Deus deu a você. E que o diabo procura roubar através de inúmeras estratégias. Trabalhe, esforce-se, busque os seus direitos, sim. Mas não abra mão do seu papel. A minha esposa trabalha. Formou-se na faculdade agora no último semestre. E eu apoio, ajudo. Porque entendo que é necessário, entendo que isso agrega valor à nossa família, entendo que isso me ajuda na educação dos meus filhos, no cuidado com a minha casa. Mas cuidamos muito para não negociar os nossos papéis estabelecidos por Deus. Deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Falamos sobre isso aqui em uma quarta-feira. Por incrível que pareça, e desculpa ser tão sincero e direto com você, às vezes enquanto uma única pessoa desempenha o papel de ser o gestor, aquele que traz o sustento, aquele que tem o seu salário, aquele que consegue conduzir as finanças, as coisas parecem que acontecem dentro da sua ordem natural. Mas aí, e são fatos o que eu vou mencionar, a esposa consegue um trabalho, e ela é capaz, ela tem habilidades, ela tem talentos, e ela acaba conquistando o direito de ter um salário maior do que o seu esposo. E isso traz para dentro do ambiente da casa uma disputa, gera uma crise, falta maturidade, começam a ser usadas algumas palavras, algumas posições são assumidas, algumas atitudes são escolhidas. E enquanto tudo isso acontece, nós temos ali filhos assistindo, filhas assistindo, futuros pais, futuras mamães, futuros esposos, futuras esposas, que estão adquirindo um padrão para as suas decisões, né? Que estão moldando a sua maneira de ver o mundo, que estão aprendendo a sua forma de olhar para a realidade. Elas olham para a atitude do papai e da mamãe e estabelecem esta atitude como um exemplo para a sua vida. Dizem, quando eu for adulto eu posso fazer assim. Foi assim que o papai e a mamãe fez. Se algum dia a minha esposa responder assim, eu vou fazer igual o pai fez agora, mamãe. Eu vou devolver assim, dessa maneira. E nós estamos compartilhando um legado que não produz. Nós estamos compartilhando um exemplo que não agrega valor. Nós estamos deixando de ser a referência segundo a palavra do Senhor. Eu estou abrindo mão do meu papel como servo, como esposo, estabelecido por Deus, conforme os princípios estabelecidos pela palavra dele, para agir de acordo com o mundo age, de acordo com aquilo que a sociedade estabelece. Eu deixei de ter como base para a minha vida, para as minhas decisões, as escrituras sagradas, e passam a me conduzir segundo o manual do mundo. E quando eu tomo esta decisão, Deus deixa de ser Senhor lá em casa. E quando Ele deixa de ser Senhor lá em casa, alguém ocupa o lugar dele. Porque tem alguém do lado de fora da porta esperando a oportunidade para ocupar o lugar daquele que é o Senhor. O trono não fica vazio, eu costumo dizer isso. Às vezes nós pensamos que quando a nossa atitude
estabelece um fim para o reinado de Cristo sobre as nossas vidas, o trono permanecerá vazio. Eu gostaria de chamar a sua atenção para esta verdade nesta noite. Quando a sua, a minha, a nossa atitude estabelece um fim para o reinado de Cristo sobre as nossas vidas e sobre a nossa casa, tão logo esta atitude se torna prática, alguém ocupa o lugar que Cristo ocupava lá em casa. E este alguém tem como propósito roubar, matar e destruir. E às vezes o clima muda, às vezes a circunstância muda, às vezes as respostas mudam, às vezes as atitudes mudam, às vezes os abraços deixam de encontrar lugar, às vezes o carinho deixa de ter espaço, às vezes a palavra amiga, consoladora, deixa de fazer parte da rotina, e nós ficamos procurando a resposta, apontando o outro como culpado. Mas Deus estabeleceu lá, dentro deste lar, uma mulher com virtudes. Uma mulher com virtudes. Para ser alguém que em meio à tempestade, em meio à turbulência, diz: opa, espera aí, para tudo. Vamos resolver, vamos dobrar os nossos joelhos, vamos conversar um pouco, vamos ler um texto bíblico, vamos estabelecer os princípios, vamos colocar as coisas em ordem. Ah, Marcos, mas a mulher não é a única responsável sobre isso, não. Ah, Marcos, mas lá em casa eu não tenho uma esposa assim, lá em casa eu não tenho uma mulher assim, lá em casa eu não tenho alguém assim ao meu lado. O Salmo de número 128 estabelece um princípio para as nossas vidas. E agora fala aos homens. O salmista começa escrevendo assim: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Você conhece esse texto? Diz assim: ele será bem-sucedido. Pelo fato de ele temer ao Senhor, a sua mulher será como uma videira frutífera em torno de sua mesa, e os seus filhos como rebentos de oliveira. Este é um princípio bíblico. O temor do Senhor na minha vida me dá o direito de ter uma esposa virtuosa. O temor do Senhor na minha vida me dá o direito de conquistar uma esposa virtuosa. Lembra que nós falamos aqui em uma quarta-feira que o princípio de tudo sou eu? Que as decisões precisam ser tomadas a partir de mim, que as mudanças precisam ser feitas a partir de mim. A minha decisão de temer ao Senhor em tempo integral vai estabelecer um princípio de mudança lá dentro da minha casa. E a partir do momento que eu me submeter ao senhorio de Cristo sobre a minha vida, Ele vai começar a transformar o que precisa ser transformado, moldar o que precisa ser moldado, restaurar o que precisa ser restaurado. E você vai passar a desfrutar da companhia de uma mulher virtuosa. Mas as virtudes virão de onde, Marcos? Daquele que criou todas elas, daquele que cuidou de que tudo isso estivesse à minha e à sua disposição. O padrão do mundo não serve para nós. O modelo que o mundo oferece não serve para nós. As opiniões prontas que o mundo disponibiliza todos os dias para mim e para você, através da mídia e de tantas outras portas, não servem para nós. As influências que nos são oferecidas em todos os momentos não servem para nós. Nós temos um modelo para as nossas vidas. Nós temos um princípio para as nossas vidas. Nós somos conscientes de que um Deus soberano nos criou. Não nos criou simplesmente
por criar, não nos criou porque estava ocioso, sem ocupação nenhuma naquele momento, não. Nos criou com um propósito. Qual é este propósito, Marcos? Para que o nome dele fosse glorificado através e em cada uma de nossas vidas, e para que isso seja capaz, para que isso se torne prático, para que isso seja possível, eu e você precisamos viver segundo os princípios que ele estabeleceu para as nossas vidas. Eu preciso ser um modelo de uma vida diferente. Eu preciso ser o padrão de uma vida diferente. Eu preciso ter convicção, certeza absoluta de quem eu sou. O mundo não pode questionar a minha identidade. Por isso, o escritor do livro de Provérbios diz assim: olha, mulher virtuosa, quem achará? Porque nos dias que ele estava escrevendo esta verdade, as virtudes desta mulher já estavam sendo negociadas por outros tantos valores, entre aspas, que de nada valiam. Porque nos dias deste sábio escritor, esta mulher virtuosa já estava abrindo mão do seu papel, já havia negociado as suas convicções, já havia assumido outro papel oferecido pela sociedade e deixado o seu de lado. No decorrer de todo o capítulo 31, você vai encontrar entre todas as virtudes que o escritor ali destaca, ele dizendo que a sua lamparina permanece acesa de dia e de noite. Poxa, Marcos, mas tu estás querendo dizer o quê? Para que eu possa ser virtuoso, eu preciso trabalhar dia e noite? Não. O escritor está dizendo que, se necessário fosse, havia azeite disponível na lamparina dela, para que esta permanecesse acesa de dia e de noite. Que ela não negociaria o seu papel, que ela não deixaria de cumprir o seu propósito, que ela não abandonaria o seu lugar caso fosse necessário, que ela estava não só apta, como disposta a vigiar dia e noite, a trabalhar dia e noite, a lutar dia e noite por aquilo que lhe era precioso, por aquilo que simbolizava valor, por aquilo que ela havia recebido como herança. Como está a sua convicção? Como está a sua certeza? Como está a sua autoestima? Como você tem olhado para você mesmo, mulher? Como você tem, qual a nota, né, você aplica a você mesmo em uma autoavaliação no seu dia a dia? O quão próximo ou quão distante você está desta mulher virtuosa, que tem certeza de suas virtudes, que não se deixa influenciar, que não se deixa convencer, que não se deixa enganar por uma visão que parece bela em um primeiro momento, mas que rouba o propósito de Deus para a sua vida. É comum hoje, e a minha esposa trabalha em uma escola de educação infantil, é comum as mães deixarem o seu filhinho lá às 6 horas da manhã e buscá-lo às 19 horas da tarde. Nós conversávamos com um pastor de Gramado, uma cidade turística, onde o comércio funciona sábado, domingo, segunda. E ele diz que lá é comum as creches, escolas de educação infantil funcionarem aos sábados e domingos. E que não são raros os casos em que, no domingo de folga, o papai e a mamãe levam o seu filhinho até a creche e o deixam lá para ter um momento de lazer a sós.
Que legado será compartilhado em uma situação como esta? Que valores serão plantados? Qual a influência no caráter desta criança? Quanto tempo de convivência produtivo, de qualidade, de interação, de troca, de carinho existe entre um pai, uma mamãe e seu filhinho em uma situação como esta? Que virtudes são compartilhadas? Que ensinamentos são compartilhados em uma relação assim? Mas de uma maneira muito dissimulada, nós encontramos alguém tratando de ocupar os espaços que nós deixamos de ocupar, tratando de se apossar das atribuições que nós deixamos de desempenhar, tratando de preencher o nosso tempo com tantas coisas, tratando de preencher o nosso dia com tantas obrigações, com tantos compromissos, com tantos propósitos que às vezes não têm valor algum, para fazer com que o Marcos deixe de cumprir o seu papel, o papel estabelecido por Deus, o seu Criador, o seu Senhor, para fazer com que a mamãe deixe de cumprir o seu papel, o papel estabelecido pelo seu Criador, pelo seu Senhor, por aquele que olhou e percebeu que para que tudo fosse perfeito, ela precisava somar as suas habilidades e atribuições com as habilidades e atribuições de uma outra pessoa, que juntos os dois formariam uma família, que esta família seria a célula mãe, a célula onde todos os valores, princípios morais, verdades, aleluias, capazes de formar um homem e uma mulher como um cidadão capaz, coerente, sincero, verdadeiro, onde todos esses valores seriam gerados. A família, aleluias, a soma destas duas pessoas com atribuições diferentes, que abrem mão, aleluias, do seu egoísmo para se doar ao outro em prol de um propósito maior. Meu Deus. Mas para que toda esta verdade deixe de existir, e eu e você nos tornemos testemunhas de uma sociedade que vive à beira do caos, é que o nosso inimigo tem trabalhado lá no nosso dia a dia, sabe, nas tarefas do nosso dia a dia, nos tantos compromissos que nós mesmos estabelecemos para a nossa vida, nas inúmeras responsabilidades que nós estabelecemos para as nossas vidas, nas coisas tão importantes que nós estabelecemos para as nossas vidas. E enquanto isso, a taxa de depressão entre adolescentes cresce assustadoramente. Enquanto isso, o número de suicídios entre adolescentes cresce assustadoramente. Enquanto isso, o número de divórcios cresce assustadoramente. Enquanto isso, o número de filhos e filhas incapazes de ter maturidade, de crescer, de ser pai, de ser mãe, de cuidar de um lar, de ser esposo, de ser esposa, cresce assustadoramente. Mas nós estamos acomodados, contentes com o nosso papel. Mas eu venho aqui esta noite com coragem para dizer a você que Deus criou você, mamãe, com virtudes únicas, com a capacidade de gerar, de cuidar, de amar, de orientar, de influenciar, que só você tem. Eu venho aqui nesta noite com coragem olhar para você, pai, e dizer que Deus criou você com a capacidade de ser homem e de viver esta hombridade com responsabilidade, de ter caráter glorificado e exaltado é o nome do Senhor, de honrar a sua palavra, de ter uma atitude coerente com as verdades estabelecidas nas Escrituras Sagradas, de ocupar lá dentro da sua casa um lugar estabelecido por Deus e de, junto com a sua esposa, tomarem a decisão de construir uma família que sirva ao modelo estabelecido por Deus, onde o nome dele será glorificado, onde ele será cultuado, exaltado, aleluia, onde os princípios estabelecidos pela palavra do Senhor serão cultivados e produzirão frutos que farão a diferença na primeira, na segunda e na terceira geração dos seus filhos.
A sua decisão, que hoje parece difícil, estabelece um legado para a posteridade, uma herança espiritual de bênção sobre a vida deles. Mas para que isso seja possível, eu e você precisamos abrir mão de muitas facilidades que nós já tornamos parte da nossa rotina. Mas hoje nós vivemos um tempo oportuno de decisão. O dia de hoje é um tempo oportuno de decisão, para que eu e você sejamos o sujeito de uma mudança, sejamos o ponto de partida de uma mudança, para que eu e você possamos tomar, assumir uma posição, não de ser igual, mas de fazer a diferença, onde quer que nós estejamos, de viver de fato a diferença em nós, a partir de nós, com convicção, com certeza, sem dúvidas, não deixando oportunidade para que alguém me faça duvidar, questionar, mas que eu possa ter a convicção de me posicionar com clareza, com sabedoria, com discernimento em todas as situações que são exigidas a minha atitude no dia a dia. E esta posição sirva para estabelecer uma medida de caráter para a vida do meu filho, da minha filha, da minha esposa, do meu neto, da minha neta. E ele possa olhar para essa medida de caráter e tomar a decisão de ser um cidadão modelo a partir de mim, a partir de você, para fazer a diferença em uma sociedade que se deteriora. Amém? Lembre-se de uma coisa: como discípulos de Jesus, nós somos chamados para ser sal e ser luz, para fazer a diferença e agregar valor, para trazer a verdade ao conhecimento, para viver nela e através dela gerar liberdade na vida das pessoas. Vamos estar em pé esta noite? Diferente de todos os nossos cultos, eu não quero fazer um convite hoje para que você venha à frente. Eu quero convidar você para, se você não está perto de sua família, perto do seu papai, da sua mamãe, dos seus filhos, para que você faça agora. E nós vamos orar juntos como família esta noite, pedindo que o Senhor nos restaure ao propósito dele, ao princípio que ele estabeleceu. Nos restaure de fato a verdade estabelecida pela sua palavra. Estabeleça nos nossos corações uma disposição para fazer a diferença, para ser a diferença, para promover a diferença, para viver segundo o querer e a vontade do Senhor. Você, papai, você, esposo, que está ao lado de sua esposa, de sua mamãe, você, filho, diga para ela: olha, eu sou dependente das tuas virtudes para que a minha vida seja completa. Eu preciso de você ao meu lado para que de fato as coisas aconteçam como precisam acontecer. Comprometa-se em temer ao Senhor esta noite, para que Ele seja Senhor da tua casa e o inimigo não encontre lugar para estabelecer lá aquilo que não é propósito de Deus. Que a sua postura seja uma postura, aleluias, que tenha Cristo como centro esta noite, que você se proponha a partir dele a ser a referência no seu lar e na sua casa, para que o nome do Senhor seja glorificado lá. Convido a minha esposa a passar aqui para nós orarmos juntos. Deus tem propósitos eternos em nossas vidas.
Os propósitos dele são eternos em nós e através de nós, a partir de nós. Ele nos chama para fazer a diferença. Ele nos chama para viver a diferença. Ele nos chama para, a partir das nossas vidas, confrontarmos aquilo que está errado na sociedade que nós estamos vivendo. Mas isso precisa ser feito a partir de uma verdade, aleluia, estabelecida em nós, uma verdade vivida a partir de nós. E eu te convido nesta noite a renovar a tua aliança com Deus, para que este princípio torne-se verdade em sua vida. Eu te convido esta noite a ocupar o teu lugar de fato, como mulher virtuosa neste propósito de Deus na sua casa. Eu te convido esta noite para ocupar de fato o lugar do homem valoroso que teme ao Senhor na sua casa esta noite. Amado Deus e Pai, estamos em tua presença e te adoramos, Senhor, pela oportunidade que tu nos concedeste hoje de meditarmos em tua palavra. Senhor amado, de restaurarmos, aleluias, em nós o teu lugar, pela oportunidade que tu nos concede esta noite, Pai, de rever o teu propósito para com as nossas vidas e de, aleluias, aceitar o teu querer, aleluias, para cada um de nós. Vem, Senhor, e traz aos nossos corações convicção. Vem, Senhor, e traz aos nossos corações certeza. Vem, Senhor, e traz aos nossos corações a tua verdade, como, aleluia, Senhor, centro das nossas vidas, como verdade absoluta em nós. Não nos deixe olhar para a direita, não nos deixe olhar para a esquerda, papai, mas que possamos olhar para ti, que sejamos um em ti, papai amado, que o nosso propósito em ti seja único, Senhor, que possamos entronizar-te em nosso lar, em nossa casa, em nossa família, para que possamos verdadeiramente ser igreja, para que sejamos corpo de Cristo, para que possamos viver a unidade em verdade diante da tua presença. Ah, Espírito Santo de Deus, vem tocar os nossos corações essa noite. Na autoridade do teu nome eu ministro o teu querer, na autoridade do teu nome eu ministro a tua vontade, na autoridade do teu nome, Senhor, eu repreendo o que não provém de ti. Ah, Senhor, na autoridade do teu nome eu ministro a cura, o coração, a alma esta noite, que traumas, que feridas sejam restaurados e que o teu nome verdadeiramente seja glorificado, Pai. Vem, Senhor, e traz perdão. Vem, Senhor, e traz cura esta noite, Deus, ministrando o teu querer e a tua vontade sobre as nossas vidas, pois precisamos de ti, precisamos entender o teu propósito. Abre os nossos olhos, Senhor, e traz aos nossos corações discernimento e visão espiritual, para que possamos te adorar na beleza da tua santidade. É o que nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus, aleluias, em nome de Jesus, aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor esta noite. Aleluia. Ele é digno de toda honra, de toda glória.